Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá certo? A gente está começando o primeiro vídeo da aula 7, tá? Nessa semana a gente vai estar vendo alguns métodos relacionados já partindo para a parte de análise multivariada, tá certo? Antes da gente entrar na análise multivariada mais profunda de análise de componentes principais, cluster, essas coisas, existem algumas outras análises que a gente pode estar fazendo com R que estão relacionadas à análise multivariada e são ferramentas muito importantes, muito boas para a gente estar lidando muitas vezes com os nossos dados, tá certo? Bom, então a gente vai começar a ver isso hoje, tá certo? A parte de análise de regressão linear múltipla, tá certo? Para isso eu vou usar um pacote, um banco de dados que vem com o próprio R já instalado no R, que é esse Air Quality Data. Aí vocês usam esse código Data Air Quality. E para essa aula a gente também vai estar precisando usar, a gente também vai precisar usar o desculpa, aqui é tudo maiúsculo, aqui o pacote Mass, tá certo? Então aqui no meu caso eu já tenho instalado, então eu só ativo, só uso library, ativo o pacote, tá certo? Eu vou estar só para encurtar o código, eu vou criar um outro vetor aqui, um outro data frame com esses mesmos dados de air quality, tá certo? E aí, só para mostrar para vocês, esses são os dados que eu tenho aqui, quantidade de ozônio na atmosfera, radiação solar, vento e temperatura do ar, tá certo? Então, o meu interesse seria, por exemplo, esse é um exemplo, tá certo? Não vai ser sempre assim, mas é só um exemplo. A minha ideia aqui, imagine que eu tenho uma ideia inicial de uma regressão linear simples do ozônio com relação ao vento, tá certo? Data igual a air. A gente já viu isso, tá certo? Essa função summary M1, que é o meu primeiro modelo, tá certo? Ele vai me dar aqui os coeficientes, tá certo? O intercepto, o coeficiente angular e a significância de cada um desses coeficientes, além, é claro, do erro, erro padrão do resíduo e o R quadrado, tá certo? Bom, aqui a gente vê que o R quadrado não tá aquela coisa, né? Não tá nem um pouco bom. Aí entra a minha análise de regressão linear múltipla, tá certo? Então aqui eu posso estar adicionando, nesse caso eu vou adicionar primeiro a temperatura, tá certo? É só usar com a mesma função LM, aí eu ponho ozônio é a minha variável dependente em função de o símbolo til, tá certo? Em função de wind mais temp, tá certo? Mais a temperatura. Data, né, os dados do data frame air, tá certo? Se eu vejo aqui o summary M2, a gente pode ver aqui de novo os coeficientes. A gente consegue ver que todos eles apresentaram significância, ou seja, eles apresentam uma relação com a quantidade de ozônio, a concentração de ozônio na atmosfera, tá certo? E, além disso, ele diminuiu o erro padrão aqui,
do resíduo foi de 26,47 para 21,85. Isso a gente também pode estar comparando, além de ter aumentado o R quadrado de 0,35 para 0,56, tá certo? De novo, pessoal, isso aqui é só um exemplo para estar mostrando para vocês, não é que não estou dizendo que dá para publicar isso no artigo científico, não é esse o objetivo da aula. O objetivo da aula é só ensinar para vocês como usar a ferramenta, tá certo? Bom, aqui então eu poderia estar criando um terceiro modelo com ozone, wind, temp e solar.r, tá certo? Ou seja, as três variáveis que eu tinha lá na minha tabela air, tá? De novo, melhorou um pouco o erro padrão do resíduo, tá certo? De 21,85 para 21,18 e o R quadrado foi para 0,5948. Melhorou um pouco, tá certo? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como efetivamente comparar esses modelos, não só com base no R quadrado, tá certo? Existem outras ferramentas que a gente consegue comparar isso mais objetivamente, tá? Aqui eu poderia estar aplicando uma coisa que é interessante em alguns casos, que é aplicar o log em todos os fatores, tá certo? Então, log de ozone, log do wind, do vento, desculpa, antes de mostrar isso do log, eu quero mostrar mais uma coisa que eu poderia estar fazendo aqui. Eu posso estar usando aqui, ao invés de usar a soma entre as variáveis dependentes, eu posso estar usando a multiplicação. Então ele testa também, ele adiciona no modelo a multiplicação, a interação entre essas variáveis independentes, o vento e a temperatura, tá certo? Então, de novo, aqui teve uma grande melhora do erro padrão, baixou para 19,61 e o R quadrado subiu para 0,65, tá certo? Subiu bastante. Agora sim a gente vai ver o log, tá certo? Aplicar a função log em todas as variáveis que eu tenho aqui, tá certo? Temperatura e radiação solar. Tá certo? Aí aqui eu posso de novo Summary M5, que é o meu quinto modelo. Aqui a gente vê também de novo, aqui como a gente aplicou o log, o erro padrão a gente não pode comparar com os modelos anteriores, tá certo? Que aqui estava na ordem de 19, aqui baixou bastante porque tudo foi aplicado o log em todas as variáveis, então isso não é um pouco difícil de comparar. O que a gente consegue comparar é que subiu mais um pouco, né, ou melhorou um pouco mais o R quadrado. Foi de 0,65 para quase 0,68, tá certo? Bom, e uma coisa que eu acho que é interessante a gente ver aqui, eu vou só copiar isso aqui para ficar mais rápido, tá certo? Então imagine aqui que eu tenho o meu modelo 6 e aqui eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz no M4, que é multiplicar
algumas das variáveis independentes, tá certo? Quando eu faço, igual, estou multiplicando o log do vento pelo log da temperatura mais o log da radiação solar, tá certo? Nesse caso, a gente vai ver, apesar dele apresentar um ligeiro aumento no R quadrado, tá certo? Não é significativo o aumento, mas o principal da gente notar aqui, se vocês repararem aqui, os quatro coeficientes eles eram significativos, tá certo? Eles apresentaram esses 3 asteriscos. Nesse caso aqui, olha o que aconteceu, o vento deixou de ser significativo e a interação do log do vento e log da temperatura também não foi significativa. Então, isso já é um indicativo para a gente que muito provavelmente essa interação aqui está duplicada, tá certo? E ela na verdade está tirando a importância do que o log do vento tinha, tá certo? Bom, a partir disso, então na verdade a gente já descarta eu vou deixar como comentário, a gente já descarta o M6 porque nem todos os fatores nem todas as variáveis independentes foram significativos, então a gente não vou estar considerando ele, tá certo? Aí eu tenho essa função AIC, tá certo? Isso aqui é uma abreviação para Archaic Information Criterion, ou critério de informação de Archaic, tá certo? Esse critério de informação, o que ele significa? Ou melhor, como a gente aplica? Quanto menor o valor, melhor. Mais bem ajustado está o modelo para os teus dados, tá certo? Aqui para o M2, se vocês lembrarem aqui, o M2 era só o ozônio em função do vento e temperatura, tá certo? O M2 foi na ordem de 1049. Eu posso estar aqui testando os outros. M3 já foi melhor, 998. M4, 982 já melhorou também. E M5. Aí, de novo, é difícil a gente comparar modelos que tem ou não o log, tá certo? O uso do log. Aqui eu teria que estar comparando o log do M5 com o M6, tá certo? A gente viu que o M6 tinha algumas variáveis independentes que não eram significativas. A gente já tinha desconsiderado, mas aqui só para comparar, vocês veem que o M5 ele tem um AIC menor ou inferior ao AIC do M6, tá certo? Isso já nos indicaria que o M5 é melhor, tá certo? Bom, a partir disso, tem uma outra coisa que a gente tem que estar testando aqui, tá certo? Imagina, escolhi o M5, então eu preciso checar, vocês devem lembrar isso, a normalidade dos resíduos, tá certo? Então M5, cifrão, residuals, tá certo? Aqui a gente vê nesse caso que existe, ou que os resíduos tendem à normalidade, tá certo? Existe um outro método para a gente verificar como estão o nosso modelo, ou como o nosso modelo foi ajustado, que é a gente fazer gráficos. Se você colocar plot M5, isso daqui na verdade não funciona para qualquer modelo linear, tá certo? Não só para linear múltiplo, para o linear simples também.
Então, se eu colocar aqui plot M5, ele aparece aqui, ó, hit return, ou seja, apertar o Enter, e aí ele vai aparecendo os gráficos, tá certo? Bom, esse primeiro gráfico, existem 4 gráficos que essa função vai retornar, que a função plot vai retornar. Esse primeiro gráfico é o resíduo em função dos valores ajustados, tá certo? O que precisa acontecer nessa figura aqui? Precisa ter uma distribuição homogênea na área do gráfico, tá certo? Não pode ter nenhuma tendência. Eu já vou mostrar aqui um outro caso que você vê uma tendência muito mais clara do que nesse caso. Aqui a gente vê que os resíduos estão todos bem distribuídos em torno do zero e não existe uma tendência, tá certo? Isso é importante, é o que é o importante para esse gráfico, para esse primeiro gráfico. O segundo gráfico é os resíduos estandarizados, tá certo? Ou normalizados. E aqui o correto é uma linha, tá certo? Muitas vezes vocês podem obter algo que esses pontos ficam dispostos parecendo uma parábola. Isso não está certo, tá certo? Se parecer uma parábola é porque o modelo não explicou a variação dos dados, tá bom? Um terceiro gráfico é esse aqui, no qual a gente também, de novo, tem que ter todos os dados mais ou menos homogeneamente dispostos na área do gráfico, tá certo? De novo, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo desses gráficos como não deve ser, tá certo? E por último, esse gráfico ele apresenta essas linhas, a linha pontilhada é um índice, tá certo? A distância de Cook. Vocês veem aqui que o 0.5 está aqui e a nossa linha inteira, ou contínua, ela está bem próxima do zero. Isso é o que tem que acontecer. Se essa linha se aproximar muito ou passar da linha pontilhada de 0.5 e de 1, aí o modelo não está bem ajustado. Existem algumas variações a mais que o modelo não consegue explicar, tá certo? Bom, agora, para mostrar para vocês o que não é o correto, o caso desses gráficos de uma maneira não tão boa. Aqui vocês veem uma tendência clara, tá certo? Primeiro, essa linha vermelha parece uma parábola, tá? E conforme aumenta o valor ajustado, aumenta também a dispersão dos resíduos, tá certo? Isso não é bom. Quer dizer que o modelo ajustado não representa todas as variações encontradas nos dados. Tá? De novo aqui, vocês veem que os dados eles saem bastante da curva, tá certo? Principalmente nessa ponta direita, aqui na extremidade direita do gráfico, tá certo? Eles estão bem para fora tem uma quantidade grande longe da linha pontilhada. Esse gráfico aqui não está tão errado, mas muito provavelmente se você retirar 3 ou 4 pontos daqui, 3 ou 4 pontos daqui, ele vai ter uma distribuição melhor. Tá? Esses gráficos, esses números que aparecem são o índice, tá certo? O número da linha onde o ponto que representa esse ponto, tá certo? Então, isso exatamente serve para a gente, se a gente quiser remover alguns outliers para melhorar esse ajuste, a gente consegue por esses índices, tá?
por último aqui, aqui, desculpa, de novo, vocês veem muito parecida com aquele primeiro gráfico, um aumento aqui dos resíduos, tá certo? Conforme aumenta o valor ajustado. E por último, aqui não está totalmente errado, mas vocês veem que essa linha vermelha ela está com uma tendência positiva, tá certo? Vamos dizer assim, um coeficiente angular positivo, distanciando da linha do zero e se aproximando aqui das linhas pontilhadas que eu comentei antes, tá? Não, por que eu digo que não está totalmente errado? É porque não cruza nenhuma dessas linhas, tá? Se cruzar uma das linhas, algum ponto específico, você ou retira esse ponto, ou você tenta ajustar outro modelo, tá certo? Bom, existe mais uma coisa que eu quero ensinar nessa aula, que é o seguinte: existe um outro método para eu estar escolhendo o meu modelo. Eu vou criar aqui um modelo M7 com ozônio em função de ponto, tá certo? Isso aqui é um ponto isolado. E aqui eu tenho que dizer data igual a air, colunas 1 a 4, tá certo? Se vocês lembrarem, a tabela air, ou air quality, ela tem aqui uma coluna de mês e dia. A gente não quer usar isso, a gente quer usar só as primeiras 4 colunas. Então, quando eu digo ponto, quer dizer que todas as colunas que não forem a coluna ozônio, ela vai ser incluída nesse modelo, tá certo? Bom, eu fiz aqui, e fiz o modelo e rodei o summary M7. Tá? Aqui a gente vê de novo aqueles mesmos coeficientes, a significância, tudo mais. O que eu quero mostrar aqui é uma função daquele pacote, do pacote mass, tá certo? Tudo em mass, tudo em letra maiúscula. Essa função, eu vou chamar ela dentro do summary para já mostrar o que eu quero mostrar, o que a gente quer ver, na verdade, dessa função. Então essa função chama step_ic. O que ela faz? Como o nosso modelo tem 3 variáveis independentes, esse código essa função step_ic, ela vai testar o que acontece com o AIC se eu for retirando as variáveis independentes, tá certo? Vocês vão entender daqui a pouco. Aqui. Então eu tenho, sem retirar nenhuma das variáveis independentes, ele me dá um AIC, tá certo? Retirando a radiação solar, ele vai dar um AIC um pouco maior. Retirando o vento, a radiação solar e o vento, ele vai me dar um pouco maior. E retirando a temperatura, ele vai me dar um pouco maior, tá certo? Desculpa, aqui retirando só o vento, ele vai dar uma maior, ou seja, vai ter só temperatura e radiação. Aqui, tirando a temperatura, vai ter só radiação e vento, tá certo? Com esse tipo com essa função do R, eu consigo ver se existe alguma variável. Nesse caso não aconteceu, mas pode acontecer que ao tirar uma variável independente, o AIC seja menor do que sem retirar nenhuma. Aí você usa essa função step_ic para ver se realmente todas as variáveis independentes
apresentam uma melhora no teu modelo, tá certo? Essa função não vai te dizer se é melhor fazer com log ou não. Isso você vai ter que testar, como a gente fez até agora, tá certo? Aqui para cima, com cada modelo testando e vendo os resultados que obtém. Tá? É só um indicativo para muitas vezes facilitar ou agilizar a escolha do modelo. Tá? Se ao usar esse código aqui, você vê que tem uma variável independente que quando ela é retirada do modelo, o AIC diminui, então você retira ela do teu modelo, tá certo? E aí você começa a estudar se eu posso usar uma função log ou alguma outra coisa para melhorar o modelo, como a gente fez até agora, como a gente fez antes na aula, tá certo? Bom, pessoal, esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Por favor, comentem os vídeos. Se tiver alguém com interesse, mesmo que não seja aluno regular da disciplina, os ouvintes também podem dar opinião, sugestão. Se alguém tiver interesse, tiver dados, quiser mostrar, quiser me enviar, eu posso mostrar aqui na aula. A gente pode estar estudando junto os gráficos. É bem interessante quando a gente mostra dados práticos e não só dados fictícios ou não fictícios, mas dados teóricos aqui que vem junto com R, tá certo? Dados práticos fica bem mais legal. Bom, pessoal, até mais.